Bem, sexto ano, vamos para o nosso capítulo 4. Como já expliquei no vídeo de correção, não tem como dar aula de revisão para vocês, uma aula inteira para revisar a matéria. Vou confiar que vocês vão rever as aulas, o que é uma boa. Revejam as aulas que a gente passou em vídeo, para vocês estudarem melhor a matéria, leiam o livro. O capítulo 3 é o nosso único capítulo da prova. Vai ser capítulo 3, mais anotações do caderno. Então, tá uma prova tranquila para vocês estudarem, não é muita matéria. E vamos continuar em frente, porque não podemos parar. Temos que continuar nossa matéria, pois o módulo 2 é um módulo grande. Por quê? Ele envolve questões básicas para explicar o mundo hoje em dia. Vimos imperialismo, agora vamos ver Primeira Guerra Mundial e vamos ver Segunda Guerra Mundial. 3 assuntos extremamente importantes para entender a história do mundo hoje em dia. Foram 3 eventos na história humana que moldaram o nosso mundo hoje em dia. O mundo em conflito. Página 290. No início do século XX, a Europa passou por uma guerra de grandes proporções que causou a morte de milhares de pessoas. Diversos países foram envolvidos, alterando profundamente o cotidiano das populações e provocando alterações políticas importantes no continente. Além disso, nesse período a Rússia passou por um movimento revolucionário que instituiu um novo tipo de regime econômico inspirado nas ideias socialistas. Temos aqui a foto de mulheres e crianças caminhando sobre os escombros em Château de Thiers, na França, durante a Primeira Guerra Mundial. A França, ela sofreu muito com a Primeira Guerra Mundial. Tem historiador que fala que até mais que na Segunda. Por quê? Na Segunda eles perderam, simplesmente. Eles se renderam e as cidades francesas foram muito poupadas por causa da rendição francesa. Na Primeira não, eles resistiram até o fim. Então as cidades francesas sofreram muito com ataques. Pode ser extremamente condenável eles terem se rendido tão fácil assim aos alemães? Pode. Mas ao vocês entenderem a Primeira Guerra Mundial, vocês vão entender por que eles se renderam. Página 292. Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Após o início do século XIX, a Europa passou por um longo período de paz, interrompido apenas por conflitos localizados e de curta duração. Ou seja, a Europa passou por um período que ela não passava muito tempo de uma paz grande entre principalmente as grandes potências, só com conflitos locais muito curtos e breves, que não ameaçavam essa grande paz europeia. Nesse período, diversas inovações tecnológicas e científicas tiveram grande impacto no cotidiano das pessoas e ampliaram a crença no modelo de civilização construído no continente. Ou seja, paz, prosperidade, pois o avanço científico aumentou muito a qualidade de vida europeia e o desenvolvimento de ideias, de noção de mundo, de conhecimento, de educação. E o modo de vida da civilização europeia fervesceu e cresceu muito nesse período. Assim, no final do século, o otimismo e a confiança se multiplicavam entre os europeus, caracterizando o período conhecido como Belle Époque. O que é a Belle Époque? É a expressão francesa que significa Bela Época. Faz referência ao período entre a década de 1880 e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Essa Belle Époque seria um período em que as maiores preocupações da sociedade europeia não eram com possíveis conflitos, não eram com tensões sendo geradas. Era com a paz. Eles estavam preocupados em que essa paz não fosse ameaçada. Eles queriam manter essa grande paz. Por isso foi uma época muito de diplomacia entre os povos,
o que depois a gente foi ver que gerou um dos maiores problemas com o início da Primeira Guerra Mundial, essa grande diplomacia. E também foi uma época de muita produção cultural, desenvolvimento de arte, de música, de literatura. Por exemplo, livros muito famosos como Drácula, Frankenstein, Van Helsing. Esses livros de terror famosos foram feitos mais ou menos nessa época da Belle Époque. Eles foram feitos um pouco antes do início, mas já nesse sentimento de paz, porque as pessoas estavam se sentindo bem ao ponto de não ligar muito para as questões internacionais e poder ali fermentar a sua cultura. Na França, a Belle Époque foi marcada pelo otimismo das classes privilegiadas, que acreditavam estar vivendo um período de paz. Ao lado temos uma fotografia de 1900 que retratava um casal de noivos em Paris, na França. É na época da Belle Époque que se faz a Torre Eiffel, que se tem um monte de feiras mundiais de ciência. As disputas entre as potências imperialistas. Como vimos no capítulo anterior, uma das principais disputas entre as potências imperialistas era o domínio de territórios coloniais. O crescimento industrial desses países estimulou a busca por novos mercados para seus produtos, assim como novas fontes de matéria-prima para suas indústrias. Nesse contexto, criou-se a ideia de que a conquista de novos territórios coloniais era a solução para esse problema. Afinal, eu quero ter mais mercado, preciso de mais gente comprando meus produtos, e cada país protege o seu mercado interno. Então não tem como ficar vendendo para meus vizinhos, porque meus produtos lá vão ter dificuldade de ser vendidos. O que eu faço então? Vou tomar esse território aqui. Era essa a ideia deles. Ainda durante as últimas décadas do século XIX, a Alemanha obteve rápido crescimento industrial e grande desenvolvimento mercantil e de sua marinha de guerra. Além da disputa por novos territórios coloniais, esses fatores contribuíram para ampliar a concorrência entre a Alemanha, Inglaterra e França, as principais potências econômicas europeias desse período. A disputa entre as potências europeias estimulou nesses países o avanço da tecnologia de guerra e da indústria bélica, indústria de guerra, gerando um crescente clima de tensão. Aqui temos uma indústria bélica em Woolwich, na Inglaterra, em cerca de 1889. Construção de canhões, essas coisas. E qual era o problema dessa disputa entre Inglaterra, Alemanha e França? A Inglaterra iniciou a Revolução Industrial, então ela saiu na frente, ela já conseguiu crescer mais que os outros, estabelecer um bom mercado consumidor, ajudou muito isso no crescimento do Império, que se tornou mais forte que os outros mais rápido. E a França, ela teve a questão de Napoleão fez uma grande guerra na Europa, dominou vários territórios, e quando a França foi derrotada, pelos acordos feitos de rendição, a França foi prejudicada, mas nem tanto. Então ela conseguiu ainda ter uma base forte para poder se reestruturar. Então, rapidamente, a França conseguiu se estabilizar e voltar a crescer. Então, os europeus achavam que mais um século em que o mundo vai ser disputado por Inglaterra e França. Só que não. Nesse meio período, um país chamado Prússia, que é um dos países germânicos, de língua germana, ou seja, língua alemã, dominou os outros países de língua germânica do centro da Europa. Com isso, criou-se uma nova nação. Criou-se a Alemanha. Com a criação da Alemanha, o líder da unificação, o Otto von Bismarck, ele tinha uma ideia de que realmente a chave é a indústria, mas não só a indústria. Investimento pesado em educação. Um povo educado
saberá criar novas coisas e assim fomentar as invenções e o crescimento da Revolução Industrial. Ele tinha isso como política de Estado. Então ele incentivou a educação massiva do povo, para o povo saber como trabalhar com as novas máquinas e saber desenvolvê-las mais ainda. Com isso, em pouco tempo, a Alemanha cresceu demais. Ela foi de um país novo, que passou a existir no século XIX, para uma das maiores potências do mundo. E quando ele começou a crescer demais, é que o Bismarck vai lá e faz aquela conferência de Berlim. Que ele chama, olha só, Inglaterra, França, vocês têm territórios aí na África, tem território aí na Ásia, mas eu também quero. Vamos fazer essa divisão justa, para não ter guerra entre a gente. O Bismarck ele já estava mandando, junto com seus generais e o alto escalão do governo alemão, o recado para os seus vizinhos de que ou faz essa divisão melhor, ou a gente vai ter guerra, porque eu também quero expandir meu mercado consumidor. E o mercado alemão cresceu muito em pouco tempo. Para vocês terem ideia, os talheres e pratos da rainha inglesa eram alemães. É uma coisa o líder do nosso adversário consome o meu produto. Por que outros lugares do mundo não podem consumir? A Alemanha estava se sentindo muito forte, porque ela viu que ela cresceu muito bem. Então, houve a Conferência de Berlim, que a gente viu, teve toda a divisão de territórios na África e na Oceania/Ásia. Só que isso acirrou a disputa entre eles. Por quê? Se durante a guerra contra Napoleão, Prússia, que dominou tudo e virou Alemanha, Inglaterra eram aliados contra a França, porque também França e Inglaterra são adversários históricos. Agora, a Inglaterra não se sentia tão à vontade de ser aliada da Alemanha, porque eles viam que ele era uma ameaça ao seu mercado consumidor. Porque eles produziam demais, eles tinham muita força produtiva e estavam ficando militarmente muito poderosos. Então, isso vai fomentar, apaziguar a rivalidade França-Inglaterra, que vai gerar depois uma aliança entre França e Inglaterra, e a Alemanha vai ficar, esses dois inimigos se unindo é por causa de mim, né? E aí isso vai gerar mais tensão, ao ponto de formar duas grandes alianças que a gente vai ver mais pra frente. O nacionalismo na Europa. O forte sentimento nacionalista no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial contribuiu para acirrar ainda mais as tensões entre as nações europeias. Isso estimulava a ideia de que os países imperialistas eram superiores aos demais, e justificava o domínio de novos territórios. Aí vem um problema muito grande. Nessa época surge a febre do nacionalismo. Os povos se dizendo grandes, poderosos, principalmente os europeus. Eles se sentiam muito maiores que os outros povos. Só que aí entra um pontinho interessante. Quando o discurso fala que o povo alemão é mais forte e melhor do que qualquer outro povo, ele está incluindo também os seus vizinhos. Eles podem ter respeito por seus vizinhos, afinal, eles são europeus também, eles têm também um exército forte, sabem fazer grandes invenções, grande produção cultural, mas eu sou melhor. A ideia era sempre, no final, eu sou o melhor. E isso fez com que nacionalismos fomentassem essa disputa entre europeus. E aí, se já tinha uma desavença entre alguns povos, o fomento do nacionalismo na Europa aumentou ainda mais essa rivalidade. Na França, o nacionalismo se manifestou por meio de um sentimento de revanche contra a Alemanha, existente desde a Guerra Franco-Prussiana, Prússia que virou Alemanha, quando os franceses perderam para os alemães a Alsácia-Lorena, região rica em minérios. Essa região fica no norte da França. Eu vou pegar aqui para vocês.
um mapa que a gente tem mais pra frente. Tá vendo a França? Então, aqui, bem aqui, entre França e Alemanha, tem um território bem ali, circuladinho, mais ao norte aqui assim, que não é a que tá escrita Bélgica, é outro território. É um território bem marcadinho aqui em cima, que é o território da Alsácia-Lorena. É um território essencial demais para esses países. Por quê? É um território que tem muito minério, principalmente minério de ferro. E minério de ferro é a base para as construções da Revolução Industrial. As fábricas, os tanques, as armas, as invenções em geral, tudo precisa de ferro, principalmente depois de aço. Principalmente construção civil, prédio, fortificações, tudo isso precisa de ferro na base. Então perder a Alsácia-Lorena para a Prússia foi um golpe muito duro na França. Ainda mais porque essa guerra da franco-prussiana marcou a criação da Alemanha. A Prússia foi dominando os seus vizinhos, mas chegou num momento em que ela viu que a França se sentiu ameaçada. E a França, que ainda tinha Alsácia-Lorena, ameaçou atacar a Alemanha enquanto ela avançava mais para o leste, onde estavam os seus vizinhos germânicos. Nisso, o Otto von Bismarck foi um gênio, porque ele viu que alguns dos seus, digamos, primos germânicos, seus vizinhos germânicos, gostavam dele, estavam tendo admiração por ele estar tentando unificar a Alemanha, fazer a grande Alemanha. E eles se uniram de boa vontade ao Bismarck. Então a França, que achava que ia só atacar a Prússia, enquanto os exércitos prussianos estavam longe, se deparou com a volta de uma força alemã unificada. Ainda não era Alemanha, mas estava unificada sob a bandeira prussiana. E eles deram uma surra nos franceses, que expulsaram os franceses da Alsácia-Lorena. Aí, com a vitória sobre a Alsácia-Lorena, a França teve que admitir a derrota, entregar o território, e aí fez a unificação do atual Estado da Alemanha. Na Alemanha, o nacionalismo teve como base o pan-germanismo, que defendia a união dos povos germânicos, para a formação de um império extenso e poderoso. Então, o pan-germanismo é o que muito motivou o Bismarck a fazer a unificação da Alemanha. Mas não existia só a Alemanha de povos germânicos. A Áustria também é germânica. Em alemão, o nome da Alemanha não é Alemanha. A Alemanha é uma tradução para o português. Em alemão, o nome da Alemanha é Deutschland. E o nome da Áustria é Westdeutschland. Seria a Alemanha do Leste, em tradução livre. Então, os alemães viam a Áustria como um povo, digamos, primo, parente. E eles também queriam ali unir tudo de uma vez. Mas não aconteceu. Eles só ficaram bons amigos, digamos assim. Em parte do leste europeu, o nacionalismo teve como princípio o pan-eslavismo, movimento liderado pelo Império Russo, que propõe a união dos povos eslavos. Então, enquanto a Alemanha e a Áustria são povos germânicos, tanto que em inglês o nome da Alemanha é German, germânico, na Rússia era a questão dos eslavos. A Rússia, principalmente a Rússia é muito grande, gente. Vai da Europa até a ponta da Ásia. A Rússia, ela é um povo eslavo. A Rússia original é só aquele leste da Europa, depois que foi se expandindo. A Rússia é um povo eslavo. Os seus vizinhos ali em volta são eslavos também. Polônia, Eslovênia, Croácia, todos ali são povos eslavos. E eles, o Império Russo tinha a ideia de vamos nessa de pan também e vamos nos unificar. Já somos grandes, a grande Rússia, mas vamos pegar essa parte aqui eslava pra gente. Vamos fazer um grande povo. Lógico que não estava dando muito certo. Os povos gostam de ser independentes.
Conflito nos Balcãs. Na região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou ações violentas. O que são Balcãs, professor? Os Balcãs seria essa parte aqui perto do Mar Negro. É um local historicamente de grandes conflitos. E o que foi esse conflito nos Balcãs? Na região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou ações violentas. A região era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Não era só a Áustria, era Austro-Húngaro, porque a Áustria e a Hungria se uniram. E pelo Império Turco-Otomano. Seria o que hoje é a Turquia, mais territórios do Oriente Médio, que se estendia mais um pouquinho para dentro da Ásia, mas não tanto. Era um império muito grande. Esse Império Turco-Otomano é o império que derrubou Constantinopla, derrotou o Império Bizantino. Ele é um império muito velho ali naquele cenário do Mediterrâneo, Europa. Porém, diversas minorias nacionais, como os croatas, bósnios, ucranianos e os eslovenos, lutavam por sua independência. Eles estavam dominados por esses grandes impérios, mas esses povos específicos não se sentiam parte desses grandes impérios. Eles queriam sua independência, queriam sua autonomia. Então, quando eu começo a ouvir essa coisa de o povo tal tem que ser forte, a ideia do nacionalismo chega neles, eles, poxa, por que o nosso povo, que é forte, que é já na ideia do nacionalismo, tem que ser dominado por outro? Só porque ele tem um exército maior? Não, vamos lutar pelos nossos direitos. Um dos povos eslavos da região, os sérvios, já havia se tornado independente do domínio do Império Turco-Otomano, e tendo como base o pan-eslavismo, pretendia criar a Grande Sérvia, unindo povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Ou seja, Sérvia se tornou independente do Império Turco-Otomano e pensou, olha, Rússia quer fazer o pan-eslavismo dele, mas eu vou fazer o meu aqui. Porque eu sei o que eu e esses meus vizinhos, que pensam mais ou menos que nem eu, estão passando. Então, eu vou fazer uma grande Sérvia para nos proteger. É aquela ideia de, quero proteger os outros, mas eu que seja o dominante. A grande Sérvia. Esse movimento era apoiado pelo Império Russo, que, por ser a nação eslava mais poderosa do período, se considerava a líder dos povos eslavos. Era aquela coisa, somos todos o mesmo povo, só temos nações diferentes, mas vamos nos dar bem aqui, vamos conversar. E eu sou o Império Russo, sou maior do que todos os meus irmãos, digamos assim. Vamos nos dar bem, vamos ficar unidos, ser aliados. E a Rússia se sentia aliada da Sérvia por causa disso, porque ele é outro povo eslavo, outra nação eslava, que estava tentando a sua autonomia, e a Rússia batia as ideias, estava certo ali com as políticas internacionais da Rússia. Entre os interesses russos em unir o povo eslavo em um único império, estava de dominar a região dos Balcãs, incorporá-la ao seu território, conquistando assim a cidade de Constantinopla e as saídas para o mar Mediterrâneo e para os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Por que isso? A Rússia é muito grande, mas o litoral russo predominantemente é no Ártico. Ou seja, grande parte do litoral russo, ali em cima da Rússia, é o Oceano Ártico, que é congelado a maior parte do ano, e aquela pontinha que ele tem na Ásia também congela. A importância para Rússia ter esse litoral ali no Mar Negro, dominando os Balcãs, era ter um porto que não congelasse, que ele pudesse usar todos os dias do ano. Bem, a gente para por aqui. Aí a gente vai para o nosso intervalo. 10h20 a gente volta. Quando eu voltar, vou botar algumas coisas para vocês escreverem, que é importante. As anotações. Não vai ser muita coisa não. E a gente parte para a Primeira Guerra Mundial em si.